Olá, meus queridos, eu sou a professora Joana Lúcia. Vamos agora para mais uma videoaula da unidade 4 de Geografia, em que a gente fala do mercado de trabalho. Esse rapaz aqui é pedagogo, né? Foi aluno meu na área da pedagogia e trabalha no Cine de Linhares, né? Bom, não sei se está trabalhando ainda, mas ele estava trabalhando lá. O Cine de Linhares, pessoal, ele vai então contactar as pessoas, né, mediante ao. Na verdade, ele não faz contato com as pessoas, ele mostra às pessoas as vagas de emprego que tem. Aqui em Linhares, né, nós temos muitos empregos na área da indústria e temos também cursos de formação para trabalhar na área da indústria. Né? Linhares, nós já vimos em outras unidades, que é um local que atrai muitas pessoas para trabalhar por conta do setor secundário que é forte. Né? E esse setor secundário, ele existe, o setor, né, das indústrias, ele exige pessoas qualificadas, pessoas que estão capacitadas com curso, com formação, né, para atuar. Então, Linhares desponta como o maior polo de desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. Nós temos hoje uma das cidades mais ricas do país, tá? Linhares está entre as 7 cidades mais ricas do país. Do Espírito Santo, salvo engano, é a terceira. Então, nós temos muito dinheiro. E isso é pouco revertido para a população. Nossa cidade, ela deveria ter uma criticidade maior em exigir mais dos nossos governantes. Né? Nós temos muito dinheiro que pode e deve ser investido na educação. Eu já falei para vocês que existe uma certa rixa e raiva da população linharense em relação à Facere, porque eles pensam que é um desperdício de dinheiro público. E não é. Nós temos dinheiro, sim, para manter uma faculdade pública, não só com 3 cursos, mas também com mais cursos. E, além disso, temos dinheiro suficiente para termos escolas com melhores estruturas e mais escolas, mais creches. Só que as pessoas, elas não percebem isso. Elas acabam menosprezando ou até mesmo não percebendo o nosso potencial rico e exige pouco dos nossos governantes, né? E não tem essa criticidade na hora da escolha de seus representantes na Câmara, né? E acabam votando em pessoas que estão aí há décadas e não fazem nada em relação à nossa cidade. Então, seria interessante que as pessoas buscassem pessoas mais maduras, mais, digamos assim, pessoas mais estudadas, que têm essa visão de poder que Linhares tem, e tivesse projetos para melhorar a educação, a saúde, né, e o desenvolvimento da cidade como um todo. Muitos se preocupam em fazer praças, porque praça o povo vê. Muitos se preocupam em pintar ruas, trocar meio-fio, porque o povo vê. Poucos se preocupam em fazer creches, fazer PAs e colocar médico e remédio lá dentro, porque é fácil criar o posto. Difícil é equipar com médicos profissionais capacitados para atuar para a população. E é isso que a população tinha que ver, né? Não votar nas mesmas figurinhas, votar em pessoas que têm um projeto melhor para a nossa cidade. Linhares, ela tem esse dinheiro todo por quê? É só por conta da mineração do petróleo? Não. As empresas que para cá vêm, elas acabam deixando e investindo muito dinheiro na cidade. Elas pagam impostos para isso. E muitas das vezes ela tem os seus impostos isentos quando elas fazem projetos sociais para a sociedade. Nessa pandemia, né, tivemos algumas empresas que pagaram para os profissionais de saúde ficar em hotéis. Isso é muito legal, mas isso não é só nobre. Isso tem um incentivo fiscal por trás, isso tem uma isenção de impostos por trás. E esses impostos, eles são importantes para a cidade, porque são revestidos na área da saúde, da educação e da segurança, né? Então, Linhares tem hoje a Brandão Metalúrgica, né, a Brametal, a Perfilados Rio Doce, a Sucos Mais, né, a implantação da indústria, agroindústria do coco, Trop Fruit e empresas como a Imetame, que trabalha com beneficiamento de rochas ornamentais. A agricultura e a pecuária também são de extrema importância para a economia local, tá?
Empresas produtoras e exportadoras de frutas se destacam na participação significativa da economia, como as empresas de mamão, por exemplo. Além de exportar, elas também geram emprego. O município de Linhares se destaca ainda como um grande produtor de petróleo e gás, como eu já havia dito anteriormente. Esses dados eles estão no site de Linhares, tá? Foi de lá que eu tirei. E isso mostra a economia nossa. Então, vocês, na hora de fazer aquela atividade do sujeito do Espírito Santo, né? Vocês ficaram em dúvidas em relação à economia de Linhares, porque tem o setor primário, secundário e terciário. Nós temos o terceiro, somos o maior shopping aberto do Espírito Santo, né? Nós temos um setor terciário muito forte. E aí, para não errar, vocês puseram os 3 setores. Mas eu, Joana, ao meu ver, o setor industrial ainda é destaque. Né? Não só nessa parte de indústria de motor, mas também de roupa, como Al Jarreau, como a Sinal Verde, Água Viva, entre outras fábricas, né, que nós temos aqui na nossa cidade. E esse mapa ele mostra isso, ó, a indústria de móveis, Peroba, Al Jarreau, a Nico Feijões, que ela vai fazer o que? Ela vai ensacar, eu acredito que ela só ensaca e revende, eu não tenho certeza se ela planta para revender esse feijão, tá? Mas aqui nós temos a Brametal. Então, de norte a sul, leste a oeste do Espírito Santo, nós temos, e de Linhares, que é o que nós estamos falando agora, nós temos indústria. Então, o nosso município ele é muito rico nessas indústrias, né? Aqui nós temos a multinacional, né, que já anunciou uma fábrica aqui em Linhares, e isso, pessoal, só vai enriquecendo a nossa economia. O trabalho na cidade, né? Então, vamos exercitar um pouquinho do espaço. A BNCC, ela pede para a gente trabalhar em geografia, assim como na época dos PCNs, o espaço. O norte, sul, leste, oeste, a localização. Quando eu tenho, assim, uma imagem como esta, eu sempre tenho que me lembrar que é o seguinte, que esse lado aqui, ó, o meu lado direito, ele corresponde ao meu leste. Se isso daqui fosse um mapa, eu teria o mar aonde? Aqui ou aqui? Acertou quem disse aqui do lado direito. Do lado esquerdo, eu vou ter o oeste. E aqui, o norte, e aqui é o sul. Se isso aqui é Linhares, seguindo para o norte, eu vou seguir no sentido de quê? Soretama, São Mateus, né? Bahia. Seguindo para o sul, eu vou seguir no sentido de Aracruz, João Neiva, Serra, Vitória. Seguindo para o leste, eu vou seguir para o Pontal do Ipiranga, eu vou chegar lá em Uruçuquara, em Regência. Seguindo para o oeste, eu vou seguir para Rio Bananal. Primeiro, Lagoa Nova, Fazenda Três Marias, Rio Bananal, Colatina. Eu vou estar seguindo o sentido oeste. De Colatina eu posso chegar a Minas. Então, a gente necessita de aprender a se localizar por mapas e por localização, né? Fora do mapa. E aí, pessoal, antes da gente começar isso, eu fecho com essa imagem. Olha, aqui nós temos o café, que é muito significativo em Linhares, o mamão, as hortaliças, tá? Que existem aí por volta lá de Bebedouro, existe um local aí que trabalha com essas hortaliças. E o coco, né? Que a agroindústria do coco beneficia esse coco, a água de coco e outros produtos derivados do coco. E aí, pessoal, nesse Prezi a gente também fala sobre a má distribuição de renda. O emprego ele vai estar diretamente relacionado com a distribuição de renda. Quando os empresários são obrigados a regularizar o funcionário, ele acaba sendo obrigado a pagar várias taxas, mas o funcionário também ele tem uma garantia, né, de renda, e ele pode sair dessa situação e vir para uma dessa, por exemplo, um apartamento. As pessoas criticam muito o governo anterior que dava, né, minha casa, minha dívida, minha casa, minha vida, e falava minha casa, minha dívida. É uma dívida muito longa, 30 anos, mas é a única maneira da pessoa conseguir a sua casa própria.
Esse atual governo, eu não conheço. Se vocês conhecem, por favor, vai lá e comentem, coloca nos comentários o local onde está tendo casas populares para essas pessoas saírem dessa zona de miséria aqui. Nós não temos isso, e isso é muito sério, né? Quando o empregador vê facilitado aos impostos, o trabalho formal, ele acaba não formalizando e você acaba facilitando o trabalho escravo, que é quando você faz a pessoa trabalhar muito por ganhar pouquíssimo, quase nada. Então, o Brasil ele já tinha avançado muito na regularização do trabalho e neste governo ele teve um retrocesso. Por quê? Porque várias leis foram relaxadas e a partir daí o empregador ele não precisa assinar a carteira, ele pode fazer um contrato e esse contrato ele faz com que o empregado perca vários dos direitos que ele poderia ter, né? Então, aquela fala que o presidente teve que teríamos que escolher entre direitos e trabalho. Eu quero os dois. Porque os países de primeiro mundo, os Estados Unidos, que ele tanto admira, né, eles oferecem os dois. Ele oferece leis e oferece dinheiro e oferece trabalho. A gente não precisa oferecer só o trabalho, né? Nós viemos de um país que foi um dos últimos da América, foi o último da América a abolir a escravidão e parece que ela só mudou de forma. As pessoas ainda trabalham muito para ganhar pouquíssimo. A massa trabalhadora ganha muito pouco, quando comparado a um deputado, a um vereador, a um prefeito que ganha muito dinheiro. Além disso, ainda tem auxílio paletó, auxílio moradia e vários outros auxílios que não deveriam ter pelo salário que ganham, né? Então, a gente deveria ter essa criticidade e passar para os nossos alunos essa criticidade. Um pai de família hoje, com 5 filhos, muitas vezes ele tem que fazer um malabarismo para sustentar a sua família com um salário mínimo. Um vereador hoje, ele pode ganhar muito mais que um salário mínimo e ele tem vários benefícios. Se ele quiser fazer um curso, ele tem dinheiro para ser investido para ele fazer esse curso. Se um professor quiser pedir licença para fazer mestrado, doutorado, ele não tem essa licença, é negado. E o professor, ele vai beneficiar uma série de pessoas, série de alunos com esse curso. O vereador, ele pode ou não pôr em prática o que ele aprendeu nesse curso, né? Sem contar que não é só o curso que paga, mas também estadia, condução, comida. Então, nós temos um país muito injusto. E nós só vamos mudar isso quando nós tornarmos críticos nossos alunos, porque aí eles vão crescer críticos e vão ser um adulto crítico. E vai ensinar o seu pai e a sua mãe a ser crítico, para não falar, rouba, mas faz. Político nenhum tem que roubar, vai você roubar, se você vai ser perdoado, reconhecido pelo seu trabalho. Jamais. Você vai ser preso, você perde o emprego, você perde a sua moral, a sua reputação. Então, esse bordão, esse jargão, ele não deveria acontecer, ele não deveria existir. Nossa sociedade deveria prezar por pessoas honestas e não criar políticos de estimação como nós temos, né? As ações antrópicas, pessoal, como a gente já viu, né, é aquilo que vai fazer com que ações negativas aconteçam no meio ambiente. E o mundo do trabalho, se não bem estruturado, ele pode causar ações antrópicas, tá? Uma delas é em relação aos nossos mananciais, por exemplo. Quando acabou a água, né, existiam várias propagandas do governo incentivando as pessoas a economizarem água. Nós podemos até ter desperdício de água na cidade, mas quando comparado ao consumo das indústrias, o desperdício é mínimo. Quem mais desperdiça água são a indústria, o setor secundário e o setor primário. O setor primário, porque muitas das vezes aquele agricultor ele não recebe do governo um incentivo para mudar as suas técnicas de irrigação. Já é provado que o gotejamento hoje é uma técnica de irrigação muito mais eficaz, porque vai pingando de minuto a minuto ou de tempo em tempo, é possível regular a quantidade de gota que cai. Molha o solo muito mais do que aqueles canhões de água, por quê? A gota cai vagarosamente, dá tempo dela penetrar,
aquele canhão de água faz com que ocorra lixiviação do solo, aquele canhão com toda a pressão e força empurra os minerais, os nutrientes do solo, você gasta muito mais água, a água ela vai para tudo quanto é lado, às vezes ela empoça, causando, sendo prejudicial em algumas lavouras, como por exemplo o mamão, não pode ter excesso de água, né? Então já é provado que a gotinha no pé da planta ela vai ser muito eficaz, porque ela vai conseguir entrar no solo, ela vai gastar muito menos água, tá? E uma planta muito hidratada, ela vai dar mais produção. Então, o produtor rural, muitas vezes, ele não sabe disso. Às vezes, ele sabe disso, mas ele não tem dinheiro, ele não tem incentivo do governo para trocar os seus equipamentos. Ele precisa tirar esse incentivo do bolso dele. Se o governo diminuísse os equipamentos, o imposto dos equipamentos, né, para irrigação, ou ainda oferecesse empréstimo para investir em irrigação em prazos mais longos, num juro mais curto, com certeza o agricultor iria optar por essa forma, né, de irrigação. As indústrias, pessoal, elas têm uma responsabilidade muito grande, porque elas geralmente pegam a água, usam a água e devolvem para o manancial, né, que é o local de origem dessa água, mas devolve de uma forma poluída. Isso é grave, porque você tira a qualidade da água, você põe em risco a vida de peixes, de organismos que vivem nessa água, de pessoas que bebem, tomam banho nessa água. Então, as empresas, elas tinham que ter uma fiscalização maior por parte do IBAMA, do IEMA. Para quê? Para ter uma responsabilidade hídrica. Se uma empresa consome 1 milhão de metros cúbicos por mês de água limpa, ela deveria devolver essa água com 97% de grau de pureza para esse ambiente. Dessa forma, os nossos mananciais eles não seriam prejudicados, né? Linhares tem 69 lagoas, mas quantas delas são aptas para o banho? Poucas. E as poucas que tem ainda são privadas, né? São propriedade particular e a pessoa não pode adentrar, sabendo que isso é crime. Então, nós temos muitas irregularidades em nossas cidades. Que tal se um vereador criasse um projeto de lei impedindo que uma lagoa se tornasse patrimônio público, particular? Embora já exista, que ele criasse um projeto de lei que fiscalizasse e tornasse essa lei, colocasse essa lei em prática, coisa que nós sabemos que não é colocado, né? Então, a água, ela é um bem precioso, é um bem comum e que pode, a cada vez mais, estar escassa, né, na sua forma pura, por conta de ações antrópicas do ser humano. Outra ação antrópica que também destrói o meio ambiente é quando eu tiro a mata ciliar. Aqui nessa charge, né, nesse desenho, a gente tem essa explicação. A mata ciliar, ela tem esse nome porque lembra os cílios do olho, porque ela protege literalmente o olho d'água. Quando eu tenho uma mata aqui, ciliar, uma vegetação que tem que ser nativa, tá? Não pode ser plantada, tem que ser plantas nativas, silvestres. Toda vez que o sol bater aqui, as folhas com a clorofila vai atrair essa luz solar, vai diminuir a incidência sobre a água, vai diminuir a evaporação e eu terei aí a proteção do leito do rio, né, do leito d'água. Além disso, as raízes seguram o solo para que não ocorra assoreamento. A partir do momento que eu retiro a mata ciliar, essa incidência de sol vai ser maior sobre os rios e eu corro o risco de ter uma extinção, uma seca abrupta desse rio, dessa lagoa. Então, são assuntos que eram de ciências, que vieram para a geografia e nós precisamos trabalhar para conscientizar as crianças, no sentido de cobrar dos nossos governantes. Que tal fazer uma cartinha e pedir para que a Câmara de Vereadores faça um projeto de lei para recuperar a lagoa do bairro, o riacho do bairro, né? São coisas necessárias que podem e devem ser feitas. E aí, pessoal, ainda dentro dessa unidade, lá no 5º ano, a gente vai falar da tecnologia. A tecnologia na indústria. Isso é o que a BNCC pede para trabalhar. A tecnologia na indústria de uma forma geral. Como aqui em Linhares nós temos a indústria de roupa que eu já falei, né? A tecnologia, ela chega tanto no beneficiamento da matéria-prima, quanto também nos produtos tecnológicos. Hoje nós já temos roupas tecnológicas que
são térmicas, que podem ser usadas tanto no frio, né, quanto no verão, que são protetores, que tem, né, protetor solar, protetor térmico, protetor contra raios UVV, UVA. Isso é interessante, mostrar para o aluno que ele pode e deve se apropriar dessa tecnologia para que no futuro ele cresça pensando numa profissão, pensando que ele pode estar colaborando para essas pesquisas que vão incrementar ainda mais a produção, porque o grande X da questão é criar uma indústria que produza muito, que beneficie o produto em pouco tempo e que precisa de pouca matéria-prima para não retirar da natureza, né, não impactar a natureza, e que seja barato. Não adianta nada eu ter um tecido que seja térmico, mas que seja tão caro a ponto que a massa popular não compre e eu consiga vender pouco. Eu preciso também auxiliar custo e benefício, né? Conciliar custo e benefício. Vamos lá, então, ver esse videozinho. Ele é rápido, tá? Eu quero que vocês continuem vendo ele depois, porque ele é interessante. Eu não vou falar tudo, não vou mostrar tudo, até porque eu não sei se o som dele vai sair, mas é interessante que a tecnologia, ela está em todos os lugares. Não demora muito. Então, ele começa falando aí de unir, né, a beleza e a utilidade das roupas. Olha, a tecnologia está tão grande que já existe roupa que recarrega bateria de celular, né? Pensa, sua roupa fazer isso por você. Então, é muito interessante mostrar para os alunos essas novidades e instigá-los a ter vontade de ter um produto tecnológico, de fazer a tecnologia acontecer. Olha, a roupa solar de uma estilista holandesa, tá vendo? Olha, esses vestidos que ela criou servem para recarregar a bateria do celular. Não são tão lindos assim, né? Como um cetim que cai, como uma seda, mas é útil. Poderia ser um colete, um casaco. Pessoas que trabalham aí andando, né? Antigamente era muito comum o carteiro ficar andando de casa em casa. Hoje ele anda de moto. Mas ele poderia ter um colete desse, né? Os agentes aí que trabalham fiscalizando a dengue, se tivesse uma roupa dessa, seria muito útil para eles, economizariam energia da casa deles, né? Olha lá, ó. A entrada conecta, é isso aí, transforma a energia solar, né? A roupa é capaz de transformar a energia solar em energia elétrica e carregar o celular. Né? Então, volto a dizer, pessoas que trabalham aí, né? Garis, pensa, um gari, pessoa que trabalha na rua, vendendo produtos ambulantes, né? É, esses ambulantes, essas pessoas, elas poderiam economizar energia de casa. Então, são roupas que não servem só para vestir, servem também com outras utilidades. E isso é a tecnologia em ação. E vale a pena. A BNCC pede para a gente trabalhar e a gente tem que trabalhar no sentido não de o aluno ter esse bem de consumo, mas ele ser um engenheiro, ele ser uma pessoa que vai ter essa inteligência de criar. Nós precisamos investir em tecnologia, nós precisamos de investir em ciência no nosso país. O nosso governo brasileiro, ele tem que perceber que as nossas faculdades, as nossas universidades, elas têm capacidade de criar coisas, tecnologia. Basta investimento para que elas possam ter dinheiro para criar esses projetos. Esses projetos são caríssimos e acaba que países de primeiro mundo criam a tecnologia e nós, emergentes, pagamos alto preço para ter essa tecnologia em nós, né? Ou para nosso uso. Por que não nós criarmos essa tecnologia e passarmos a ter também o dinheiro que eles ganham, que é um dinheiro altíssimo, diga-se de passagem. Pois bem, pessoal, a tecnologia ela também está na agroindústria, tá?
Existe um videozinho que eu ia passar para vocês também, vou deixar disponível para que vocês possam ver, tá? Eu vou encerrar essa aula agora com os 24 minutinhos, são aulas mais curtas, rápidas e precisas, porque é um assunto fácil, é uma aula que é mais de reconhecimento do que discussão mesmo, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo. Tenham uma boa noite, né? Uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Um grande beijo. Tchau, tchau.